A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência hoje considerada fictícia de que Galileu Galileu, do alto da famosa Torre Inclinada, teria abandonado no mesmo instante duas esferas de diâmetros muito próximos, uma de madeira e a outra de ferro. O experimento seria a prova de que, em queda livre e sob a mesma influência causada pelo ar, corpos de... E aí a gente tem as respostinhas que a gente vai analisar depois, uma por uma. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o BF Bruno Fernandes, seu best friend da física. Estamos aqui, tá fácil para ninguém, né? Estamos aqui no Desesperando justamente para tirar suas dúvidas e fazer questões legais aí sobre queda livre, com certeza, para você poder arrebentar na sua prova, no seu teste, no seu simulado, no vestibular, seja lá onde for, porque aqui a gente já sabe, né? Melhor maneira de aprender é exercitando. Então vamos lá, essa questão aqui muito tradicional. Com certeza na sua prova vai aparecer uma questão que envolve isso, né? Primeiro que os livros didáticos contam essa historinha, mas os historiadores, eles não têm certeza se realmente Galileu fez esse experimento, foi apenas um experimento fictício, né? Na verdade, foi um amigo dele que contou essa história e tal, então o pessoal não tem certeza. Mas não importa, o que importa foi o que Galileu descobriu, na verdade, uma coisa super importante, né? Muita gente acha até hoje que se você soltar dois corpos em queda livre, né? Com pesos diferentes, o mais pesado vai chegar no solo ao mesmo tempo. Faz um experimento aí no seu quarto. Pega uma caneta e deixa uma folha de papel cair. Você vai ver claramente que a caneta vai chegar no solo primeiro. E os antigos argumentariam, né, Aristóteles já afirmava isso desde a Grécia Antiga, que isso acontece porque o mais pesado vai adquirir mais velocidade durante a queda. Só que Galileu, ele foi além. Ele começou a pensar, mas espera aí, se a gente começar a desprezar a resistência do ar, esses dois caras vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Quer ver? Pega essa sua folha de papel que você soltou aí e amassa ela e deixa ela no formato de bolinha. E agora deixa cair de novo a caneta e a folha de papel. Você vai ver que as duas vão chegar no solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você amassou a folha de papel e transformou ela numa bolinha, você muda a aerodinâmica da folha, né? Quando ela é grandona, né? Quando ela está ali aberta, a resistência do ar ali atua pra caramba em cima da folha. Por isso que acaba freando ela e não acontece isso com a caneta. Agora, quando você transforma ela em bola, isso diminui a influência da resistência do ar. E aí as duas vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Então esse foi o grande lance que Galileu descobriu. Por quê? Quando um corpo ele está em queda livre, ele fica sujeito a que força? Força-peso, né? Força-peso, aquela força que puxa, que os planetas exercem em cima. Pode ser planeta, pode ser estrela. A Lua, por exemplo, que é um satélite da Terra, também exerce. Então vai puxar esse cara lá aonde Beelzebub, Lucifer e seus amigos moram, lá no centro da Terra, lá no inferno. E aí o que acontece? Como é que eu calculo o peso de um objeto? O peso de um objeto é calculado pelo produto da massa que o objeto tem vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então essa força vai depender, obviamente, do planeta que você está, ou do satélite, da estrela, e a aceleração da gravidade vai depender, obviamente, de cada planeta. Na Terra é aproximadamente 10, na Lua é aproximadamente 2, em Júpiter é aproximadamente 25 e por aí vai. Só que se você pensar na segunda lei de Newton, se você já aprendeu ela, tá? Se você não aprendeu, ignora o que eu estou falando. Você vê que quando um corpo atua sobre ele uma força resultante, ele acelera. E claro, em queda livre, desconsiderando, obviamente, a força de resistência do ar, a única força que está atuando em cima da bolinha é o peso. Então, a força resultante é o próprio peso.
Então, vou pegar aqui o mg e substituir aqui dentro. Vai ficar mg é igual a ma. Agora, olha que lindo, olha que maravilhoso. Vou chorar de emoção agora, ó. Olha o que acontece com a massa. Cai fora. Então, quando a gente desconsidera a resistência do ar ou diminui ela bastante, você vê que a aceleração de qualquer corpo em queda livre não depende da massa dele. Vai ser sempre aquele mesmo valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que quando você bota a resistência do ar na equação, aí você vai ter aqui uma força para cima, essa força depende, obviamente, do formato do corpo, e por aí vai. Aí você não teria só o peso aqui, que seria o peso menos a força de resistência do ar, e aí por isso que a gente vê no cotidiano, em certas situações, objetos mais pesados realmente chegando no solo primeiro, tá? Mas, se a gente... Esse foi o grande sacada de Galileu. Ele começou vamos começar a desprezar essa resistência do ar aí. Aí sim, desprezando a resistência do ar, a gente diz que dois corpos independentes das suas massas, pode ser um mais pesado, outro mais leve, se soltos da mesma altura, vão chegar ao solo ao mesmo tempo, porque ambos vão ter a mesmíssima aceleração, e a aceleração não depende da massa. Esse foi um dos experimentos feitos na Lua. Quando o homem chegou na Lua, eles fizeram esse experimento, já que na Lua tem gravidade, mas não tem atmosfera, né? Então não tem resistência do ar. Então eles pegaram um martelo, pesado, né? E uma pena. Imagina aí, pena de um ganso, pena de, sei lá, um bicho qualquer. E aí deixou os dois caírem. E você via os dois descendo juntinhos, bonitinho. Então foi aí uma forma até de homenagear nosso querido Galileu fazendo esse experimento na Lua. Claro que aqui na Terra dá para você fazer, se você pegar um tubo, né, com vácuo, até na internet, no YouTube tem essas experiências, depois você pode procurar por aí, um tubo com vácuo, você também pode fazer essa experiência, botar uma moedinha, botar uma peninha ali dentro e fazer as duas se movimentarem, você vai ver que as duas vão cair ao mesmo tempo. Então vamos às respostas. Letra A. O experimento seria a prova de que, em queda livre, sobre a mesma influência causada pelo ar, corpos de mesmo volume possuem pesos iguais? Não tem nada a ver. O maior peso caem com velocidades maiores? Não. Esse é o grande erro, esse é o pensamento grego, esse é o pensamento aristotélico, que durou mais de 2000 anos, Galileu veio derrubar. Que muita gente ainda pensa assim hoje em dia. Então, cuidado com essa letra B, que é pegadinha do malandro, salsifufu, glu, glu, iê. C. Massas diferentes sofrem a mesma aceleração? Sim, né? A gente acabou de ver aqui, acabou de provar, até usando aqui um pouquinho mais sofisticado, lei de Newton, né? Que ainda não existia na época de Galileu. A gente conseguiu mostrar que, desprezando a resistência do ar, né, não importa a massa dos fulanos, eles vão sempre sofrer a mesma aceleração. Então, resposta certa é a letra C. C de casa, C de... sei lá, muitas palavras aí exóticas. Bom, D. Materiais diferentes atingem o solo em tempos diferentes? Não, tempos iguais, né? Desprezando a resistência do ar. E letra E. Densidades maiores estão sujeitas às forças gravitacionais menores? Também não, né? Todo mundo aí recebe a mesma força gravitacional, que é a força peso, tá? Então a resposta certa é a letra C, então cuidado para não cair nem escrever a grande bobagem que é a letra B, tá bom? Então letra C é a resposta. Então espero que você tenha gostado, continue aí com a gente assistindo aí um monte de questão para você arrebentar na sua prova. Essa aqui foi uma questão teórica bastante comum e bastante relevante aí quando você fala de queda livre, que é a principal coisa aí que se ensina em queda livre, tá bom? Então, ó, um grande beijo, fica com a gente, muito obrigado por estar aqui, é sempre um prazer. Beijinho no coração, até a próxima.